Sérgio, take one. Meu nome é Sérgio Eduardo Firme, sou gerente da diretoria de transporte de Criciúma. Que não é uma cidade muito grande, né? 200 mil, 210 habitantes, então. E para viver aqui é uma cidade pacata, não? Naquela noite, eu estava trabalhando com o Marcelo e o Juliano. A gente saiu, era 10 horas da noite. E aí fomos até a rua São José. 11h30 eu pedi pro pessoal para fazer lanche, né? Eu disse, vamos fazer um lanche. Eu notei que um carro estava descendo na contramão. Eu achei estranho. Aí, de repente, ele parou no cruzamento do Detran. E desceu quatro pessoas ali. Estavam tudo de preto, né? Roupa preta, não dá pra ver nada, só o olho. E fuzil gigantesco, eu nunca tinha visto aquelas coisas na minha vida, né? Aí falaram pra nós parar o que tava fazendo, desliga o caminhão. Daí nisso o cara já veio e já chamou a gente. E ficar tudo ali, tirar a camisa e ficar na esquina, parado. E ali começou o terror, daí... Muitos tiros, muito barulho de bomba. Nós não tínhamos a noção inicial do que se tratava, mas havia um indicativo de uma possível tomada de cidade. Existe gente alvejada. A cidade estava sitiada. Funcionários da prefeitura foram usados como escudo humano. Nisso, eu começo, eu tremia, não sabia o que fazer. Pelo amor de Deus. Foi a mais terrível que eu passei na minha vida. Achava que ia morrer. No final da noite de 30 de novembro de 2020, foi o maior assalto da história registrado. Eu estava trabalhando na delegacia de polícia. Era um dia normal. Às segundas-feiras, nós não temos um número maior de ocorrências. Então, era por volta de 11h50 e recebi mensagens no meu celular dando conta de que pessoas estavam ouvindo disparos. O plantonista, que exercia as atividades como agente de polícia, ele bateu a porta e disse: delegado, estão atirando no batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Eu sou responsável pelo maior portal de cobertura de segurança pública de comunicação digital de Criciúma. A gente acompanhava a transmissão da Polícia Militar através do rádio comunicador. Estava uma noite tranquila, calma. Prioridade, central. Até que começou uma gritaria. E aí o rádio estava baixo, eu imediatamente já subi o som do rádio. E aí a gente ouvia os policiais comunicando: central, prioridade, prioridade. A informação inicial que a gente tinha é que se tratava de um assalto à Caixa Econômica Federal. E foi quando a gente decidiu entrar na live. Pessoal, chegando na região central de Criciúma, estamos chegando com a maior cautela no local, tentando nos aproximar, porque as informações também dão conta que toda a região central de Criciúma está cercada por esses criminosos. Foi algo extremamente tenso, atuando aí com bombas no ambiente, com atiradores destacados, armas .50, que são armas de guerra de grosso calibre.
muito bandido na rua, é muito disparo, e tudo de arma longa. A gente consegue escutar na... E a partir do ar São Luís, a gente começou a transmitir em tempo real. Mas a gente não tinha informação ainda sobre, de fato, o que era que estava acontecendo. Nós nos deparamos com um problema onde nós não estávamos com os coletes, não tínhamos armas longas e não tínhamos equipes nas regiões preparadas para esse enfrentamento. Na oportunidade, então, eu fiz um contato com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina para que se deslocassem para a cidade de Criciúma a fim de nos apoiar. Eu estava na cama já, quando iniciou o ataque na cidade de Criciúma. Começou a circular em redes sociais as primeiras imagens. Eu percebi que a cidade estava sitiada, dezenas de criminosos, todos portando fuzis, coletes balísticos, alguns com capacetes, inclusive, veículos blindados. Eu já tive o histórico em outro crime, em outra ação, de ter sido baleado num confronto. Eram defronte uma agência bancária com a existência de reféns. Então, não é só a vida de cada um que temos preocupação, mas é a vida de outras pessoas inocentes. Na época, tenho duas filhas pequenas ainda, uma com 11 e uma com 8 agora. Todo momento me olhando uma rota pra mim fugir. Só que daí não dava, porque os caras falavam, Aí eu pensei, vou correr pra onde, né? Aí depois mandaram a gente pro outro lado, sentar na faixa de pedestre. Então, a gente sentado ali, um fumava, eu fumei uma carteira de cigarro em 15 minutos. Aí ficou pensando, o que eles vão fazer? Será que eles vão levar nós? Será que eles vão matar alguma coisa? Não tem, eu vou morrer, né? Só pensava isso aí. Passei a informar a equipe da nossa delegacia e, na sequência, deslocar até a cidade de Criciúma. Criciúma fica a mais ou menos 2 horas e 30 de viagem. Eles escolhem uma cidade afastada assim, que é para enfrentar apenas as forças policiais que estão naquela cidade. Então vamos recapitular aí para quem tá entrando agora. A quadrilha, a princípio, é muito grande, porque tem muito bandido na rua. Pela vestimenta, pelo armamento, era possível saber que tratava-se de pessoas especializadas naquele... Muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Estão afugentando a polícia. Eu recebo agora a mensagem do prefeito Clésio Salvaro, já mantém contato também com as forças de segurança. A cidade, nesse momento, ela ainda continua sitiada. É um assalto de grandes proporções, bandidos muito bem preparados. Estão assaltando um banco. Continue em casa, não saia de casa. Quando já iniciávamos o deslocamento até lá, recebemos a informação de que havia pelo menos 2 caminhões foram usados pelos criminosos, né, para evitar que passasse veículo, incendiados para dificultar a ação policial. As informações iniciais que nós recebemos davam a ideia que pudesse ser um ataque ao quartel da polícia.
Instantes depois, havia informação de que eles estavam pela região central de Criciúma, no entorno de bancos, né, de agências bancárias. Nós iniciamos também contato com várias outras unidades da Polícia Civil. Então, houve policiais locais de Criciúma que já também estavam se movimentando, mas com extrema dificuldade. Um policial baleado de maneira bastante grave. Depois de 1 hora, 1h30, quase 2 horas, chegaram na delegacia 10 ou 12 policiais, dentre os quais trazendo o fuzil e também o meu colete balístico. Nós precisávamos exercer nossa função, mas eu poderia estar levando policiais à morte. A polícia tá aqui na rua, cara. Sai da rua e vai! Nós ouvíamos tiros, tiros passavam. Já durante a viagem até Criciúma, né, já começávamos a trabalhar as possibilidades, as hipóteses de quem pudesse estar por trás dessa grande ação violenta que estava acontecendo. Então, assim, a quadrilha tá muito fortemente armada. Olha, eu tô aqui, ó, olha lá, munição traçante no ar, ó. Isso é munição de artefato de guerra. Eu vi que eu estava entrando em um limite que não teria mais volta. A live chegou em aproximadamente 112 mil pessoas online. Durante a transmissão, no meu número particular, eu recebi uma mensagem de um prefixo 82, que é do nordeste do país, e a mensagem era simples: você já foi longe demais, pode encerrar sua live. Tô suado, cara, de nervoso. Suado, nervoso. Não posso passar mais, porque caso eu passe, eu vou acabar sendo alvejado e morto. Perto da 1 hora da manhã já, quando acontece a primeira explosão, nós identificamos. Então o alvo é, de fato, a tesouraria do banco. A gente começou a dar uns estouros de dinamite, e aquilo chegava a tremer a terra. Quando eles explodiram o cofre, daí deu um silêncio ensurdecedor, assim, que foi... Aí eles passaram o rádio, ó, cofre, já abrimos o cofre, pode descer os carros. Aí começou a descer os carros. Um carro importado, um carro X5, tudo BMW, Mercedes, carro, tudo carro bom. Eles pegaram nós e disseram, ó, agora vocês vão lá ajudar a pegar o dinheiro do cofre e botar nos carros. Aí eles entregavam o dinheiro para nós, a gente pegava o dinheiro e levava até lá na estrada, botava tudo na calçada, tudo empilhado em cima da calçada. E eles ali pegavam e botavam dentro dos carros. Levou uns 10, 15 minutos. Veio um cara com um malote, começou a jogar para cima, dinheiro, na frente do banco ali na mão. Então, saíram com os carros, mas eles saíram numa tranquilidade, com 20 por hora. Fui a primeira pessoa a chegar na frente do Banco do Brasil. Os criminosos deixaram, talvez, sei lá, 2, 3, 5 milhões de reais espalhados. Eu nunca mais vou me esquecer. Os moradores descendo dos apartamentos e pegando o dinheiro que ficou espalhado no chão. Então, não teve muito o que se fazer depois do roubo, foi deixado mesmo para a polícia. Quando nós chegamos ao local, por volta de 3 horas aproximadamente, esses indivíduos já tinham saído, tinham acabado de sair do local. Então, inicialmente nós acreditávamos que eram
um caixa normal. Só depois que nós ficamos sabendo que era a tesouraria do banco e que vários bancos da região deslocavam dinheiro e que esses valores ficavam ali. O que aconteceu em Criciúma naquela noite foi muito planejado, foi muito preparado. Procuraram não cometer falhas, mas não existe crime perfeito. Qualquer ação, qualquer conduta vai deixar alguma marca. O desafio nosso é conseguir pegar essas marcas. Nós tínhamos a suspeita de que pudesse estar essa facção paulista envolvida diretamente, ou por trás, inclusive, do roubo que aconteceu em Criciúma. Bendita seja minha coroa, leiga e trabalhadora. Um grito dessa moça fere igual metralhadora. Mata, mas eu amo a mulata. Represento bambata. Sou negro e não vou aceitar morrer pela chibata. Se não gostou, me mata. Procure pela mata. Só não vacile, reze para eu não ver sua pata. Se eu morrer, verás eu renascendo da sucata. Cato reconhecimento enquanto vocês catam. Meu nome é Janilton Jesus Brandão de Oliveira, mais conhecido como China. Sou um ex-atleta profissional e hoje uma liderança comunidade. Cada linha escrita vai como um profundo corte. Corta a horta, vamos pegar o lucro. Tem verme. Eu venho de uma comunidade muito carente. Nada, segue o jogo. Nada. Viajar pra Acapulco, eu quero levantar meus manos depois de assinar contrato. Quero prata, mas antes quero comida no meu prato. Nós vivemos um mundo à parte. Um mundo à parte e opressão. E acaba não chegando o recurso para as coisas mínimas da comunidade, que é um saneamento, que é uma moradia digna. Quando você entende que quem tem te proteger está te oprimindo. Aí quando você vai questionar... Então a gente é um abismo muito grande. A criança que enxerga isso acaba vendo um mundo muito distante deles poderem chegar. Que o Estado deixou de atuar e essa que chegou através dessas organizações que estão dentro das comunidades. The problem is enormous. Sprawling favelas are controlled by drug gangs and shootouts occur every day. O crime organizado hoje te abraça. Ele abraça, ele precisa de soldado. Ele precisa de uma linha de frente. Quanto mais novo, mais fácil de você doutrinar. É uma população de adolescentes que vão crescendo sem oportunidade. Então, o caminho, o destino, o topo, é chegar num patamar de hierarquia no tráfico, que é onde você vai ter uma condição melhor. This is the aftermath of a large-scale police raid on a favelas. Most of the victims are accused of being gang members. Police say they robbed banks, stole cars, and were planning attacks. Então, se você não botar uma opção para que ele possa, de repente, sonhar com o sucesso lícito, ele vai sonhar com o sucesso ilícito. A gente começa com informações de uma madrugada violenta no sul do país. O esquadrão antibombas da Polícia de Santa Catarina acaba de desativar mais 3 explosivos deixados por assaltantes que roubaram um banco. Uma enorme quantidade de explosivos, passavam de 200 quilos. Na rua, tinham sistemas de acionamento remoto que poderiam, sim, ser acionados através de telefone celular. Os primeiros momentos, as primeiras horas em que um crime acontece são fundamentais. Todo o trabalho de investigação, aquela montagem do quebra-cabeças, nós vamos trabalhar com tudo o que for possível.
desde de providências técnicas, quebras de sigilo, imagens de câmeras de vídeo monitoramento, imagens de pessoas com seus telefones. Cada pecinha que está relacionada ao crime e ela precisa depois ser encaixada para ir montando um cenário. Havia sangue no local, havia impressões digitais, havia cabelo e outros elementos que poderiam ensejar uma identificação de DNA. Pelo menos 30 assaltantes agiram naquela noite. Vestígios que eles foram deixando aos montes. Então nós fizemos o isolamento da área onde havia acontecido o crime, naquele momento a tentar identificar para onde os criminosos haviam se deslocado. Às 6h30, os carros foram encontrados abandonados neste milharal, em Nova Veneza, a 20 minutos de Criciúma. Tínhamos, então, ali 10 automóveis, locais ricos, né, para o trabalho de investigação. Deslocamos uma equipe para garantir que a garantia de prova. Então, ninguém mexeu nos veículos revistados até a chegada da perícia. Aqui nesse mapa a gente já vê a região, né, onde estava sendo, onde foi a rota de fuga deles até o milharal. Dos 10 veículos, só um não era blindado. Vários deles não estavam pintados de preto, né, algo para disfarçar rapidamente as cores. A BMW branca blindada que aparece nas imagens do posto dias antes é a mesma que está nesta foto agora pintada de preto e abandonada em um milharal a quase 20 quilômetros do local do ataque. No interior deste galpão, os policiais encontraram vestígios de tintas pretas que provavelmente foram usadas para pintar os carros. Desse ponto aqui, a grande questão é, como é que eles saíram daqui? De barco, por esse riozinho? De helicóptero, de avião? Essa é a grande dúvida, essa é a grande questão que os policiais estão tentando levantar agora. Buscando imagens de câmeras, foi identificado o sentido em que os criminosos deixaram os veículos e então seguiram a fuga utilizando um caminhão. A partir dali, então, se buscou identificar com moradores, com vizinhos, com pessoas das regiões próximas. Então eu peço aqui a ajuda da população para que auxiliem as forças de segurança, quanto especialmente a movimentação de pessoas estranhas. Dos criminosos não eram discretos ao ponto de não chamar a atenção. Eles chamaram a atenção das pessoas que moravam e moram naquela cidade de Três Cachoeiras. Eles alugaram um sítio. Vários deles ficaram aqui. Estavam aqui há alguns dias já, se passando por turistas. Eles ouviam música alta, faziam churrasco, eles usavam drogas como maconha. Então, situações como essas acabaram chamando a atenção e começaram a disparar informações para os órgãos policiais. A quadrilha teria alugado o imóvel há quase 2 meses e pagou R$15 mil para que fosse desocupado o quanto antes. Então, nós começamos a colher informações e conseguimos identificar que os criminosos fizeram daquele ambiente uma espécie de um escritório que teria sido uma casa de apoio para esses criminosos. A polícia também apreendeu aí toucas ninja, um disparador de explosivos. A polícia encontrou roupas sujas de sangue e aí o Instituto Geral de Perícias já recolheu esses materiais todos para analisar. Nós conseguimos identificar 9 imóveis que eles chegaram a utilizar. Em estados diferentes, inclusive. Quando trabalhamos para identificar locais
usados pelos criminosos. Nós percebemos que não vieram todos os assaltantes juntos para agir naquela madrugada. Eles vieram em grupos pequenos, alguns sozinhos. Houve uma movimentação, uma logística deles, claro, para tirar também o dinheiro, para tirar as armas que eles estavam utilizando, os equipamentos que eles estavam utilizando. De um jeito ou de outro, já eram criminosos profissionais. Por que nós acreditamos, desde o início da participação do primeiro comando da capital? Porque é a verdadeira organização criminosa que existe no Brasil, que tem essa potencialidade de fazer aquisição de valores e de equipamentos e de estruturas para realizar um evento como esse. O PCC hoje é a maior organização criminosa da América do Sul, né? Uma das que mais crescem no mundo atualmente, e já atingiu o status de organização mafiosa. Há 34 anos. Sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, Brasil. Então, eu hoje sou um promotor, vamos dizer, marcado para morrer pelo PCC. Eu ando com escolta armada 24 horas por dia. Infelizmente, da minha carreira, elas me custaram a minha liberdade. E faz parte do próprio crescimento das organizações essa ameaça, né? Essa eliminação das autoridades que estejam incomodando. Então, é por conta das negligências do Estado que o crime organizado tomou esse corpo. São 20 anos de trabalho especificamente investigando essa organização criminosa. Praticamente desde a sua fundação. Para quem não conhece, o primeiro comando da capital nasceu no massacre do Carandiru. 111 presos foram mortos em 4 minutos pela Polícia Militar de São Paulo. O comando policial decidiu entrar à força, com metralhadoras, fuzis e pistolas. Meia hora de repressão policial e 111 presos mortos. Foi o maior massacre da história do sistema carcerário brasileiro. Nem autoridades, nem os policiais que dispararam os tiros responderam pelos crimes. 111 presos mortos e ninguém foi punido. Isso fez com que os presos se unissem e fossem criando laços de adversidade. E não estamos falando que a polícia sempre abusa ou que o Estado sempre abusa, mas tem abusos. Para as pessoas que entram no sistema prisional, elas vão se associar ao PCC. Por quê? Porque elas não têm alternativa. Então o PCC, de certa maneira, ele colocou ordem dentro desse caos do sistema prisional. Então, para o preso, ele se tornou um atrativo ser faccionado. Ou seja, eles começam a ter mão de obra. Eles começam a ganhar pessoas lá dentro e começam a espalhar essa legitimidade para fora. O PCC já começa a tomar um contorno de uma empresa criminosa. Eles passaram a fornecer droga para os detentos poderem vender essas drogas nas ruas. E aí o PCC já começa a entrar numa segunda fase de crescimento, que é a fase de ascensão do Marcola.
criminoso mais conhecido do Brasil, e transformou a facção criminosa, que nasceu quase como um sindicato de presos, numa máfia criminosa temida. Em que ele praticamente destitui e condena à morte os fundadores do PCC e toma para si. Tá, nome inteiro do senhor? Marco Williams Erbas Camacho. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40? Não. Bonitão? A liderança do Marcola e eles dividiram o PCC em setores muito bem. E tudo isso é para dificultar a responsabilização criminal. Começou uma pequena facção, meia dúzia de detentos, né? E hoje aí a gente calcula que tenha quase 40 mil integrantes. As much as the PCC is a Robin Hood to some, they are brutal and violent to others. But as the events have shown, no one can control them. A gente verificou que o Estado também não havia se preparado para esse fenômeno, né, que foi o surgimento e o crescimento do PCC. Nós não tínhamos nenhum tipo de informação sobre o PCC, quem eram, como funcionava. E isso torna muito difícil a investigação e distinguir, né? Depois que os criminosos saíram da cidade de Três Cachoeiras, do sítio, e se espalharam por rotas de fuga diferentes, um pequeno grupo com 3 dos assaltantes, uma região turística, que é a cidade de Gramado, nós conseguimos, através da movimentação de pessoas que iriam resgatá-los de lá, né? As esposas, as companheiras de 2 desses assaltantes saíram de São Paulo e estavam indo para Gramado para dar uma aparência de casais comuns que estavam numa região turística. E lá eles haviam alugado uma casa, né, onde iriam permanecer antes de continuar a fuga deles. 2 importantes assaltantes foram presos nessa casa, né, lideranças dentro da facção criminosa. O homem se chama Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda. O outro detido foi pego enquanto tentava fugir em meio a uma mata fechada na região. Buda é considerado um dos líderes da maior facção criminosa do país, com base em São Paulo. O Buda era um integrante aí que já estava na liderança de rua do PCC, né? Aqueles líderes que estão em liberdade. Ele era diretamente ligado à cúpula e, sobretudo, ao Marcola. Era um criminoso extremamente perigoso e de confiança da cúpula. Quando realizamos a prisão dele, foi um dos fortes elementos para entendermos que essa facção estava por trás do roubo em Criciúma. Logo após o crime, com um trabalho conjunto de todas as forças de segurança, todas as forças policiais aqui de Santa Catarina, algumas pessoas começaram a ser identificadas como suspeitas. Já são 12 suspeitos presos por participação no roubo a banco em Criciúma. Quase a metade deles estava escondida em cidades gaúchas. Inclusive, um dos chefes de uma facção criminosa. Então nós, na Polícia Civil, identificamos 17 pessoas por enquanto. Praticamente todos os autores imediatos eram do estado de São Paulo e com vínculos com essa facção. PCC manda, né, entre criminosos que tem um domínio, né, de territorial em vários estados do Brasil. Praticamente todos os crimes de domínio de cidade no Brasil têm a digital do PCC por trás, né? Então é aquele novelo de lã
enrolado, onde nós vamos puxando e aí uma coisa vai levando até outra. Essa terceira fase, essa fase de expansão internacional, o PCC tornou-se uma máfia. Tornou um negócio, né, uma das maiores empresas criminosas do mundo. As facções criminosas no Brasil, juntas, chegaram a movimentar até hoje um total de quase 400 bilhões de reais. Capês, se bobear, o número é maior do que esse. E ele já está associado com várias máfias europeias, com alguns cartéis mexicanos, né, com Farc, inclusive, na Colômbia. Não existe nenhuma organização criminosa que possa florescer se ela não tiver uma espécie de simbiose com o Estado. Eles também contam com a colaboração, infelizmente, com corrupção de agentes públicos. Que a gente tem uma grande parte de setores da economia que nós não sabemos que o crime organizado está tão atuante e tão enfronhado. O PCC montou empresas, participou de licitações públicas, ganhou, né, de alguma maneira, essas. Compraram um hospital, montaram uma ONG. Pelo menos tivemos notícia, e várias, né, de infiltração do PCC também, financiando campanhas de vereadores, campanhas de prefeitos. Estamos falando de uma organização criminosa que começou dentro de presídios, se expandiu com o tráfico de drogas, hoje com o tráfico de drogas internacional, um sistema de lavagem de dinheiro extremamente complexo, extremamente estruturado. O PCC hoje não se dedica exclusivamente ao roubo de empresas de valores e bancos, mas ele pode fornecer meios. É como se emprestassem ou alugassem criminosos, é como se alugassem equipamentos. Por vezes, não são ordens que saem de dentro da liderança, lá dentro do presídio, que às vezes é planejado por pessoas que tiveram a ideia até de fora. Seja logísticos, financeiros, para que os criminosos possam efetuar essas ações. E assaltos como o de Criciúma, né? Durante a investigação, apuramos que havia o que parecia ser um casal, tiveram participação importante no assalto. Cauane Rafaela Dutra, 27 anos de idade, e Alexandro Siqueira Antônio, de 40, chamados então no meio policial a partir de agora de Bonnie e Clyde brasileiros. Segundo a Polícia Civil, a Cauane e o Alex planejaram este assalto aqui no Banco do Brasil de Criciúma. Mas esse apelido de Bonnie e Clyde, na verdade, foi imprensa ou as redes sociais ali que acabaram, chamando eles ali. Foi repassar imagens de diversos lugares diferentes. Aqui foi o caso do casal e que imagens de um posto de combustíveis aí que ajudaram a identificação deles. Nossa investigação conseguiu identificar que pelo menos um ano de antecedência os criminosos já estavam preparando o crime. Foram responsáveis pela aquisição de veículos e locação de casas e galpões utilizados como base de apoio. Inclusive lá em Nova Veneza, onde eles deixaram veículos, outras residências utilizadas durante o planejamento deste roubo. Isso é uma ação criminosa de grande complexidade, onde alguns poucos são os responsáveis por planejar o crime, saberem tudo o que está acontecendo. Os criminosos foram contratados, pagos previamente, para participar do assalto naquela noite. Muitos nem sabiam, ficaram sabendo aonde
iam cometer o roubo poucas horas antes. Então, Bonnie e Clyde, brasileiros, já estavam sendo procurados e a suspeita da polícia era de que eles tinham saído do Brasil. Esse casal, eles estavam na casa na cidade de Gramado e saíram horas antes da Polícia Civil Gaúcha conseguir prender os outros dois. Então, prepararam a fuga deles também. Tivemos um trabalho ao longo de 3 meses até conseguir localizá-los e prendê-los numa cidade no interior de São Paulo. Apesar de não estar lá na frente do banco empunhando uma arma de fogo, esse crime não teria acontecido se não houvesse essa parte logística deles. Então acabaram responsabilizados ali, condenados como coautores do grande assalto que aconteceu na cidade de Criciúma naquela noite. O maior assalto da história de Santa Catarina pode estar próximo de um desfecho. Feira, 17 pessoas que participaram nesse mega assalto, um dos maiores da história do país, foram condenadas pela justiça. 17 pessoas foram condenadas entre 36 e 50 anos. Então, algumas das pessoas nós identificamos que estavam participando diretamente do assalto naquela noite e outras que sim acabaram responsabilizadas participando da organização criminosa, ajudando na logística antes, durante e depois do crime. Mas essa é uma investigação tão complexa que ela já vem ao longo desses anos acontecendo em etapas diferentes e ainda teremos novas etapas para acontecer, porque estamos falando de um quebra-cabeças de milhares de peças. Ninguém montou quebra-cabeça. Previamente, semioticamente feito, para que pessoas fossem previamente e pretextualmente condenadas. Tanto a polícia quanto a mídia se referem a você como um advogado do PCC. É o pensamento paranoico. Suponha, ele faria esse mesmo raciocínio do médico que salva alguém do PCC? Ele vai dizer assim, ele é o médico do PCC? O Roberto Tardelli é do PCC porque eu tenho uma fotografia dele com alguém que poderia ter sido do PCC, então ele passa a ser do PCC. A gente tem visto um movimento de tentativa de criminalização da advocacia já há algum tempo. Esses casos não nos assustam, não nos intimidam. Nós estamos vocacionados para eles. Os casos muito fáceis praticamente não chegam para a gente. Nós só pegamos aquilo que já está na beira do precipício. Esse roubo foi muito grave. Ninguém nega que os responsáveis têm que ser processados, têm que ser punidos, mas isso tem que ser feito de uma forma responsável, de uma forma ética. E o que a gente viu nesse processo não foi o que aconteceu. Tiveram muitos caminhos cortados para chegar nos resultados que eles queriam. Infelizmente, o resultado foi a condenação de todos os denunciados, sem nenhum critério. Quem roubou o Banco do Brasil em Criciúma? Não se sabe. Quem colocou aquela cidade em sobressalto? Não se sabe. Quem está pagando pelo que eles fizeram? Esse sabe. Qualquer crime um pouco mais sofisticado, um pouco mais midiático, ele cai na conta das facções criminosas, normalmente a maior facção criminosa que existe no Brasil. De onde vive a grande facção? Quem alimenta a grande facção? As comunidades carentes. Mas é uma ilusão. Na verdade, são comunidades que vivem, de fato, um estado de sítio, imposto pela guerra contra o crime. Essas crianças hoje vítimas da violência que tem dentro das comunidades. Se eu for calcular de 2006
a 2024. Eu não consigo contar uma centena de adolescentes que eu convivi, que eu via no dia a dia, que com 2, 3 dias você estava enterrando ele. O crime é 10% daquela comunidade. E eu tô com 90 sofrendo. Eu tô com 90 que não tem oportunidade. Eu tô com 90 que não é ouvido. Acabar da gente ficar fingindo que tá resolvendo um problema, quando é um problema muito maior do que você ir lá prender o pequeno traficante. Quando a torre mesmo, o que fomenta tudo isso, hoje ele é um grande empresário. Hoje ele faz grandes negócios com o poder público, com o governador, com o nosso presidente, com o país inteiro. Mas a gente está se deparando de uma estrutura enorme. Ela tem atuação internacional, não só de lavagem de dinheiro, mas do tráfico de drogas diretamente. Nós tivemos milhões de reais que foram roubados e identificamos que esse dinheiro ele já entrou muito rapidamente num esquema de lavagem de dinheiro. Então é um desafio ainda maior de se alcançar todas as responsabilidades aí sobre o que aconteceu. Passando alguns anos já, do caso acontecido e ainda não tendo concluído a investigação, queria poder ter resolvido mais rápido e responsabilizar todo mundo antes. Mas a vontade de resolver continua. Não importa quem vai ser alcançado, quem vai ser atingido, quem cometeu um crime, acaba em algum momento sendo responsabilizado. Nós precisamos evoluir para combater a lavagem de dinheiro e ver quem ajuda, financia e faz a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas para que a gente possa pegar o patrimônio desses criminosos e fazermos com que eles sofram uma asfixia financeira. Até agora, apenas 1 milhão foi encontrado. Dinheiro que os próprios bandidos deixaram para trás. Porque no final, tudo é dinheiro. Nos 55 anos que eu tô, foi a mais terrível que eu passei na minha vida. Até então eu fiz até uma tatuagem em homenagem ao negócio. Porque é umas coisas que não, sei lá, nunca imaginei que ia acontecer, né? Não gosto de falar muito nas coisas. É complicado. Depois que aquilo ali aconteceu, aquilo demorou para cair a ficha. A gente passou psicólogo também para tirar esse drama da cabeça. Eu já não vou mais ter a segurança de trabalhar na rua, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Não sei se pode acontecer outra coisa pior. Eu já não me sentiria mais seguro, não. Claro que eu não vou falar aqui de bandidos e mocinhos, tá? Que faz um tráfico internacional de cocaína que mata agentes públicos, que mata cidadãos civis, né? Muitos inocentes. O PCC está presente em 26 países fora do Brasil hoje, inclusive nos Estados Unidos. E eu temo, né, que o Brasil se torne, num futuro próximo, um narco-estado, se as coisas não forem colocadas no seu devido lugar. Se todos nós cumpríssemos o nosso dever, talvez o país não tivesse na situação que está hoje.